Começa o Pé em Risco com as imagens do Boa Vista 0, Sporting 3, lance polémico neste momento com Marcus Edwards, queixou-se de um penalti de Abascal, entendeu o árbitro que não havia motivo para assinalar qualquer penalti. Depois, lance caricato na área do Boa Vista, corte falhado por parte da equipa de Petit e aproveita Mateus Nunes para fazer o remate para dentro da baliza, assistência involuntária de Pote, porque o calcanhar de Pote era para Sarabia, não chegou a Sarabia, chegou a Mateus Nunes, que rematou para dentro da baliza do Boa Vista. Na segunda parte, provavelmente o golo mais caricato e polémico do campeonato, porque Marcus Edwards cruza a bola, desvia em Abascal e depois vai ali ao poste da baliza de Bracali, que acaba por afastar com uma palmada. Não é claro que a bola tenha entrado a 100%, ainda assim, e a partir do momento em que o assistente deu indicação ao árbitro para validar o golo, não havia grande margem para o vídeo-árbitro intervir, porque não há imagens que permitam esclarecer a 100% se houve ou não golo. Aqui penalti assinalado por falta cometida sobre Marcus Edwards. Foi Tabata quem fez o terceiro golo para a equipa treinada por Ruben Amorim, que vence no estádio do Bessa. Podia ter vencido até por 4 golos de diferença, mas este não contou. Golo anulado à equipa sportinguista por fora de jogo. O Porto caiu pela primeira vez no campeonato. Evanilson também caiu num lance que certamente vai dar muito o que falar neste Pé em Risco. Queda num lance com Mateus, guarda-redes do Braga. Outro pedido de penalti aqui com a bola a ir ali ao braço esquerdo de Almusrati. Também aqui árbitro e vídeo-árbitro entenderam que não havia motivo para penalti. Aconteceu o mesmo neste toque de Ian Couto sobre Taremi, que depois cai no relvado. Acaba por não assinalar qualquer penalti a equipa de arbitragem e o Braga faz golo do jogo, o único golo do jogo neste lance em que Ricardo Horta conclui ao segundo poste. Muita confusão no final deste encontro, com Sérgio Conceição a dirigir-se ao árbitro Hugo Miguel, que depois criticou de forma muito dura. Luís Gonçalves também perdeu a cabeça completamente. Este que é o dirigente castigado, que continua a ser expulso, apesar de estar castigado. Viu aqui cartão vermelho por parte do árbitro Hugo Miguel, expulsão e polémica nos instantes finais deste jogo entre Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto. Jogo hoje também de muita festa para o futebol português e para o Benfica, em particular, que vence a Liga dos Campeões Jovens. Estamos a ver o momento em que a taça fica nas mãos dos jogadores treinados por Luís Castro. Vitória do Benfica esmagadora, 6-0 foi o resultado na Suíça na final frente ao Salzburgo. Vimos o primeiro golo marcado por Martineto, o segundo é de Henrique Araújo, que reforçou esta equipa sub-19 do Benfica precisamente para a final. Não esteve na meia-final, mas foi chamado à final e correspondeu em grande. Aqui marcou um de 3 golos neste encontro. Depois, a arrancada do Benfica pela direita e Chernobyl a fazer 3-0, golo do camisola 10 do Benfica, médio italiano, que é uma das grandes promessas da formação do Benfica. Outra vez, Henrique Araújo, grande finalização do jovem avançado do Benfica para o 4-0. Cá está a finta final sobre o guarda-redes do Salzburgo, que, como se costuma dizer, foi comido de cebolada. 4-0 para o Benfica, 5-0 ainda antes do minuto 70. É Luís Semedo quem marca. Cá está o pontapé de Luís Semedo para dentro da baliza do Salzburgo, que na meia-final tinha esmagado o Atlético Madrid por 5-0. Na final foi completamente arrasado pela equipa do Benfica, que ainda marcou mais um golo aqui num lance de penalti. Henrique Araújo fez 6-0. Vamos ao Pé em Risco com a Marianada. Boa noite. O Sporting acaba de vencer no Bessa o Boa Vista e por isso aproxima-se do Futebol Clube do Porto, que hoje pela primeira vez perdeu no campeonato. Derrota da equipa de Sérgio Conceição em Braga, num jogo marcado por muita polémica em torno da arbitragem. Já depois de o rival perder, o Sporting entrou em campo no Bessa e venceu de forma clara. 3-0 foi o resultado. Daqui a pouco vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa de Ruben Amorim, que já não contou com o Slimani, voltou a não contar com o Slimani depois de ter deixado claro que esse é um assunto encerrado, e foi sem Slimani, também sem Paulinho, que cumpriu castigo, sem Mateus Reis, que cumpriu igualmente castigo, tal como aconteceu com Pedro Porro, que o Sporting venceu este jogo frente ao Boa Vista no Bessa, e por isso agora Sporting e Porto voltam a estar separados por 6 pontos. Na próxima jornada o cenário repete-se em relação àquilo que aconteceu nesta jornada, ou seja, basta ao Porto fazer melhor do que o Sporting para sagrar-se campeão.
Se isso não acontecer, se os dois vencerem, o Porto pode até ser campeão na Luz e, nesse caso, só precisaria de um empate a equipa de Sérgio Conceição. Estamos no ar com o pé em risco, António Salvador, Aníbal Pinto e André Pinares Batista. Uma boa noite aos três. André, o Sporting vinha de 2 derrotas frente a 2 rivais. Hoje deu uma boa resposta? Deu uma boa resposta. Foi um jogo um bocadinho atabalhoado, mas ainda assim o Sporting foi sempre superior, mereceu ganhar. Não foi só pelo estrangeiro, foi por tudo o que se pôde ver ao longo do jogo. Sinto pena do Sporting ter tido a má exibição frente ao Benfica e tive a oportunidade de dar os parabéns ao Benfica na altura, porque o Porto, afinal, acabou por escorregar onde se esperava que pudesse escorregar. Não vale a pena fazer o jogo dos 6, não sei como é que o Porto teria jogado se estivesse mais apertado, digamos assim, mas enfim, vamos ver para aqueles benfiquistas que celebraram muito a vitória, e normalmente, assim, é justo que assim seja, que praticamente entregou o título ao Porto. Vamos ver se ainda fazem mais um esforço adicional e se na última jornada ainda temos campeonato com uma vitória do Benfica, porque isso não deixava de ter a sua piada, independentemente de ser quase impossível. A verdade é que para os jogos que faltam, estimando que o Benfica pode ganhar ao Futebol Clube do Porto, nós podemos estar num cenário altamente improvável do Sporting ainda ter aqui uma restiazinha de esperança. Mas é mesmo uma restiazinha de esperança, não tenho muitas ilusões, mas vou guardar esta pequena ilusão. E pronto, gostei de ver também o Ruben Amorim a gerir o esforço, porque às vezes não o tem feito, isso também é importante. Uma vitória que não oferece contestação. Aníbal, o Porto treme de alguma forma, fica assustado de alguma forma com esta vitória do Sporting depois da derrota de hoje do Porto em Braga, ou nem por isso? Boa noite, Mariana. Não, acho que o Porto não tem que tremer, o Porto tem que manter o seu foco, a sua concentração, nada está decidido, conforme Sérgio Conceição e toda a equipe e dirigentes do Futebol Clube do Porto sempre disseram. Portanto, vamos ter campeonato até ser matematicamente impossível uma alteração. Conforme disse o André e bem, pode ser tudo decidido na última jornada, pode também ser decidido na próxima jornada, ou quiçá pode o Porto, mais uma vez, o que seria uma dupla satisfação, celebrar o campeonato na Luz, que é isso que eu desejo. Em relação a esta jornada e este jogo do Sporting que acaba de terminar, António, achas que ficou a tal sensação que o André estava a dizer de o Sporting ter perdido uma oportunidade de aproveitar melhor um deslize do Porto por causa da derrota anterior com o Benfica? Boa noite, Mariana. Boa noite, caros colegas de painel. Primeiro de tudo, Mariana, se me permites, deixa-me falar de um aspecto... Nós vamos falar sobre a conquista da Youthflix, é em relação a isso? Vamos ter tempo para falar sobre isso. Não, pronto, então não vou falar nisso, vou falar noutra coisa. Ana Catarina Mendes, secretária de Estado, ministra dos Assuntos Parlamentares e que tem a tutela da Juventude e do Desporto, esteve no último sábado no Estádio da Luz. Concomitantemente, estava a decorrer o jogo de futebol, a assistir ao jogo de polo aquático feminino entre o Benfica e o Fluvial Portuense. Acho muito interessante. Ela fez ênfase na situação de, enfim, estar muito atenta ao desenvolvimento da atividade desportiva e também à igualdade de género. E, de facto, numa altura em que falamos de diversidade, equidade e inclusão, é uma atitude francamente positiva numa modalidade que bem merece e que poucas vezes está no olhar da maioria dos portugueses. Relativamente ao jogo, acho que o Sporting obviamente ganhou muito bem, acho que a questão do título também me parece que dificilmente estará em questão, enfim, enquanto matematicamente for possível, claro que temos que considerar isso mesmo. A vitória do Benfica em Alvalade permitiu, creio eu, arredar a hipótese do Porto ir à Luz festejar o facto de ser campeão, acho que vai ser-lo na próxima jornada. De qualquer das formas, acho que, enfim, até ao fim, ainda bem que há esta emoção e esta competitividade é sempre bem-vinda. André, o empate do Benfica depois da vitória no derby, deu também mais algum alívio ao Sporting? Com a mesma dificuldade com que olho para o campeonato, e as distâncias eram mais ou menos parecidas, é a mesma dificuldade com que eu vi ao Benfica poder atingir o Sporting. Quer dizer, não digo que não tivesse, ainda há bocado falei de uma réstia de esperança em ser campeão, eu não digo que não tivesse uma réstia de receio, mas ainda era mais pequena do que a esperança em ser campeão. Evidentemente que estas coisas eu penso que eu sinto relativamente ao segundo lugar, como muita pena, que eu gostava de estar a dizer isto relativamente ao primeiro, que o Aníbal Pinto sente. Sinto conforto
Falta-me um ponto em 9 possíveis, portanto tenho vantagem no confronto direto. Relativamente ao Porto, também tenho vantagem no confronto direto, mas são 6 pontos que ficam e realmente o que é de saudar aqui, Mariana, é que num campeonato que pareceu tão desnivelado em determinada altura, que depois foi tão competitivo, que agora parecia já completamente fechado, temos aqui uma situação em que realmente é como o Aníbal Pinto diz, o Porto pode ser campeão com o deslize do Sporting na próxima jornada, mas a verdade é que se o Sporting ganhar na próxima jornada, como espero, se o Porto ganhar na próxima jornada, como espero, não desfazendo no seu adversário, o Porto terá que jogar contra o Benfica e, havendo uma derrota, por mais improvável que seja, vamos voltar a ter aquele cenário que eu adoro, que é chegar à última jornada com uma incerteza. Agora, pode ser uma incerteza que acaba aos 10 minutos com 3 golos do Porto, mas também pode ser uma coisa em que estamos até ao fim do campeonato a ver quem é que é campeão. E que eu acho, sinceramente, eu considero que o Porto vai justamente em primeiro lugar, mas as distâncias que estavam escavadas não me parece que expliquem a diferença entre as equipas. Basta ver nos confrontos diretos a luta que foi entre Sporting e Porto, e luta no sentido desportivo, e num dos casos, infelizmente, não foi só no sentido desportivo, mas sempre aquele ombro a ombro, aquela capacidade das duas equipas ultra competitivas em jogar, e para mim era uma grande animação que assim fosse. Só uma nota que eu tenho de deixar, estas palavras foram dirigidas à Ana Catarina Mendes, eu tenho de deixar aqui só uma coisa que é, sendo amigo dela, não as posso subscrever, mas gostava muito, e vais ter muitas notas para dar sobre isso, certamente, e eu não as podendo subscrever todas, subscrevo-as desde já. Em relação ao jogo no Bessa, há também um lance marcante, que é o lance do segundo golo para o Sporting, um autogolo de Abascal. É um lance a que deixa algumas dúvidas. A dúvida é se a bola entrou na totalidade na baliza. Foi a decisão da equipa de arbitragem. Vamos tentar, com as imagens que temos, tentar perceber se a bola realmente entrou na totalidade na baliza ou não. Consegues retirar essas dúvidas, Aníbal? Eu não vejo a bola totalmente dentro da baliza. Não sei se haverá outras imagens. Esta imagem aqui e o alinhamento pelas barras e pela linha de baixo, e para as pessoas lá em casa entenderem, a bola tem que passar totalmente a linha de baixo e, portanto, a fase interior. A mim não parece que seja golo. Não sei como é que o fiscal de linha pode ter essa garantia, mas é muito difícil. Tem várias vantagens. A menos que seja de facto... E futuramente poderemos ter um chip na bola ou entre as balizas, não faço a mínima ideia. Já existe a tecnologia da linha de golo, mas não temos no campeonato português. Agora, aqui não é para mim claro que tenha sido golo. O que é certo é que foi marcado e, portanto, este golo veio numa ótima altura para o Sporting e acabou por facilitar todo um jogo que não estava assim tão fácil com 1-0. E depois temos também um penalti, enfim, que também iremos falar sobre ele. Mas é as arbitragens que temos, é as análises que temos e são os erros que temos. Com esta imagem, consegues ter uma ideia clara do lance, António? Uma ideia clara, de facto, não é assim tão fácil. Agora, parece-me claro, parece-me que a bola estará dentro, aparentemente está depois daquele poste, mas enfim, tem muito a ver com o ângulo em que se está a ver. E parece-me que foi golo. O que é que te parece, André? Viva o 25 de Abril, porque o Aníbal Pinto disse aqui uma coisa que é importante. São as arbitragens que temos, são as análises que temos, no caso dele, e que não quer perceber a vantagem que o fiscal de linha tem relativamente ao Aníbal Pinto, é que está alinhado com a baliza, coisa que o Aníbal Pinto não está. Pior, além do Aníbal Pinto não estar alinhado com a baliza, está a ver no ângulo que é o pior ângulo para se perceber. Já uma que vez é o ângulo que mostram. Não, está bem, é o ângulo que tu tens para ver. Não, é o ângulo... Estás alinhado? Não, mas em geometria... Tens outro ângulo? Em geometria descritiva tu aprendes uma coisa que é que são erros de paralaxe, são erros de perspectiva. E eu aqui garanto que se deste ângulo te parece isto, se tivesse a câmara no enfiamento da linha, quase de certeza, e eu vou ter aqui um cuidado, quase de certeza que seria golo. Eu tenho 99% de certeza que seria golo. Não percebo o comentário do Aníbal, são as arbitragens que temos, percebo só os comentários que temos, porque enfim, o Aníbal até acabou por dizer que isto chega numa boa altura e eu realmente... Quer dizer, vê-se o guarda-redes... Para tentar também perceber o posicionamento do árbitro assistente, mas aqui, se e percebe que está com o pé direito em cima da zona da bandeirola de... E agora vê se é a mão, vejam onde ele tem a mão e onde ele vai socar a bola. É assim, se alguém pode jurar absolutamente, não. Agora, eu garanto uma coisa, é que nós temos... O António Salvador é mais rigoroso que eu ainda com a matemática, e eu sou muito, mas eu diria que nós estamos a ver aqui com um ângulozinho de 15 graus. Se vocês imaginassem esse ângulo corrigido, é uma grande probabilidade da bola estar completamente... E porquê é que o fiscal de linha está em melhor condição do que o Aníbal Pinto? Porque está no enfiamento do lance. E tu falaste com ele? Vinha mesmo entrar para o estúdio e liguei-lhe, mas ele não pôde atender porque ainda estava... É que eu acho piada tu dizeres que ele está mais bem impressionado que eu. Será que tu estás melhor?
Não, olha aqui neste vê lá se reparas numa coisa. Quando a bola, vou tentar então fazer de outra maneira. É que nós estamos a analisar as imagens que temos. E tu estás-me a dizer que o fiscal de linha está melhor posicionado, pudera. Agora, eu pela imagem que tenho, não é claro que seja golo. E é isso que eu tenho que interpretar. Estamos de acordo? Tu não podes comentar imagens que não vês. Isso é verdade. Pronto. Mas podes, a partir das imagens que estás a ver... Imaginar. Não, chama-se extrapolar. É uma coisa diferente. Imaginar é a criatividade que tu usas aqui semana após semana. Extrapolar é usar a lógica para chegar a uma conclusão. E o que eu te estou a dizer é uma coisa muito simples. A bola, se quiseres até podes ver uma outra coisa. A bola quando vai bater enrola para dentro. Se isso te ajudar também, se quiseres ver, além daquilo que eu já te disse, que é este ângulo não te ajuda. A areia enrola no mar. Pois, e também se enrola nos teus olhos. E também se enrola. A areia também se enrola nos teus olhos. A possibilidade da bola lá para dentro quer dizer que está dentro. Não, é que a areia também se enrola. Não é a areia que enrola no mar, é o mar enrola na areia. Tipo, o André não é desse tempo. É mais de a bola enrola para dentro. Não, mas tu podes ver, eu já te dei várias perspectivas. Eu já vi e já te disse e vou-te repetir. Não é claro, e a menos que apareçam outras imagens, ainda não vi nenhuma imagem que seja clara de golo. Então eu vou dizer... Agora, o árbitro marcou... Parece que o árbitro assistente, quando acontece esses momentos, já está perfeitamente alinhado com a linha de baliza. Como é a obrigação dele. É assim, o Aníbal pode ficar aqui uma noite inteira a tentar criar um caso. Porque há uma coisa, e dá para criar um caso sempre a partir disto. Se o Aníbal me disser assim, tu tens 100% de certeza. Não, tenho 99,9%. Mas a probabilidade durante a semana eu vir a ser desmentido por novas imagens é muito mais pequena do que o Aníbal ser desmentido por novas imagens. E eu já expliquei porquê. Sempre que, muitas vezes, vou dar outro exemplo... Mas eu não sou desmentido, André. Eu estou a dizer que com estas imagens não é claro que seja golo. Tu queres dizer com estas imagens que é claro... Desculpa, a diatribe são as arbitragens que temos foi tua. Não fui eu, quer dizer, eu ainda dou aqui 0,1% de probabilidade de tu teres razão. São as arbitragens, vamos falar seguramente mais para a frente. Agora, claro. Estou a analisar este gol. Eu sei onde é que a areia roda. É nos Aliás, teus olhos, há uma coisa que me agrada. Falar de Sporting e de Benfica. André, há uma coisa que me agrada. É a garantia que amanhã o Benfica vai fazer uma newsletter, como é habitual, a dizer que o Porto foi prejudicado e que o Sporting foi beneficiado. O Sporting foi beneficiado hoje? Espero. Claro que foi. Foi beneficiado hoje. Desde logo neste golo. Mariana, eu só registro que é a 31ª jornada e o Sporting foi beneficiado, na perspectiva de Aníbal Pinto, 32 vezes. A outra é bónus. Em relação a este jogo, António, já disseste que achas que a bola entra na totalidade, mas achas que este gol, como estava a dizer o Aníbal, desbloqueia o jogo de alguma forma para o Sporting e aqui faz o 2-0? Eu creio que o Boa Vista não teve mal, mas a superioridade do Sporting foi evidente. E, portanto, não acho que tenha sido por este lance que o Sporting ganhou o jogo, sinceramente. Portanto, acho que muito forçado, diz ele. Vamos ver também um outro lance de arbitragem deste encontro, um lance em que o protagonista é Marcus Edwards. Vamos ver esse outro lance. É um lance na área do Boa Vista. Uma queda, cai já fora da área, mas a haver contacto seria dentro da área. Tem razão de queixa o Sporting aqui ou não, André? Não tem. Isto é os lances que o Taremi costuma fazer e que eu costumo criticar o Taremi, portanto hoje tenho que criticar o Edwards, dando-lhe um desconto, que é se os outros fazem, ele também pode sentir a tentação de fazer. Mas eu explico, mas não pode fazer. Eu explico porque é ele que provoca o contacto existe, é ele que o provoca, não há nenhum motivo de prejuízo para o Sporting. E eu muitas vezes chamo a atenção para isto. E às vezes dizem-me assim, bem, mas ele foi mais rápido, foi ele que chegou. Isso a mim não me interessa, porque o que me interessa é a causa e efeito. E aqui, quem causa o efeito é o Edwards, porque arrasta a perna. E às vezes é isto que eu digo, e escusam-me vir com as coisas que eu já disse aqui várias vezes, tenho admiração pelo Taremi, como jogador, e também tenho admiração pelo Taremi quando ele faz estes arrastos. É um bocadinho melhor do que o Edwards, realmente, porque falo melhor. Não há nada aqui que o Sporting tenha para se queixar. Houve 0 benefícios para o Sporting, 0 prejuízos para o Sporting relevantes para o jogo. O jogo esteve sempre controlado. Podia ter sido 3-0, podia ter sido 4-1, era indiferente. É Edwards quem provoca aqui o contacto, Aníbal? Mais do que analisar quem provoca o contacto, é preciso ver quem toca na bola primeiro. O jogador de Boa Vista toca na bola, depois o contacto é inevitável e sobre isto estamos absolutamente claros. Noutros lances é ao contrário, não se toca na bola. Não é que estás a dizer, não é verdade. Não é verdade? Não. Tá bem. Então não vês a tocar na bola? É que tu consegues até numa coisa... É que a bola agora enrola para fora, não sei se está a perceber. Não, já está a areia a rodar. Para enrolada para fora, Mariana, já está. É preciso ter sido jogador de Boa Vista a tocar. Eu acho incrível que até num lance onde eu estou a dizer que o Sporting não foi prejudicado, onde eu estou a dizer que o Edwards não tem razão, tu consegues ver uma coisa que não está lá.
Mesmo quando tens razão, tu consegues adornar. Repara tu... Claro, Aníbal, mas isso aí, digo eu, até posso estar a dizer a maior injustiça. E os nossos telespectadores vão fazer o seguinte. Tu disseste que a grande diferença deste lance é que é um jogador do Boa Vista que toca a primeira bola. Eu vou dizer, isso é irrelevante. E agora desafiamos as nossas centenas de milhares de telespectadores a olharem para as imagens e a perguntar-se se é o André Pinotes que diz... E desculpa, Mas é irrelevante porquê? foste tu, disseste... Mas porquê é que é irrelevante Aníbal. quem é que toca na bola? Aníbal, foste tu, Se o disseste... jogador de Boa Vista toca na bola, Já estás numa depois qualquer outro contacto é inevitável. Mas eu não- E não é falta, ainda não percebeste Mas essa espera, parte. deixa os nossos telespectadores poderem ver. Então não Vês? Portanto, o Edwards desvia a bola e a seguir não é arrasta o a perna direita. Não. Com a perna esquerda desvia a bola e com a perna direita vai bater sem razão nenhuma. Tu não gostas de ter razão. No fim estamos de acordo. No fim não há estamos de nenhum acordo. prejuízo No fim estamos de acordo. e não havia nenhuma Para falta. cartão amarelo para Edwards, então, André? Ou não vais tão longe? não acho que seja. Acho que o que temos visto no nosso campeonato, eu gostava, na primeira jornada, se Mas começarem a aí não mostrar está a amarelos a ser todos... coerente. Se ele arrasta o pé Vou dizer, e se ele simula, na primeira jornada- aquilo que dizem as regras é que é amarelo. Epá, então, mas aí o Taremi não tinha jogado metade do campeonato. Mas o Taremi não jogou neste jogo, Mas não o sei que se tu estou- percebestes. é assim, o Taremi tem tinha que haver- jogado há algum tempo. A integridade da competição obriga a igualdade de critérios. E dada o critério Portanto, que foi quando há um aplicado... erro, deve-se fazer outro erro. Não, aqui não tem sido Isso é erros. um disparate. Aqui não tem sido André. erros. Mas Isso é um disparate. Eu também acho que é um disparate, Tem mas que é um ser disparate que eu não coerente. disse. Fugiu-te a língua para a Não, verdade. não. E a língua enrolou-se na boca. E quando a língua enrola na boca, temos um problema. Se tu dizes expressamente, e é só os telespectadores lá em casa puxar a caseta atrás, poucos minutos. Só um O bocadinho. Edwards simulou. Então, a consequência é um amarelo. Ponto final. Então vamos lá. Não tens por onde sair daí. Pois, tenho uma coisa muito fácil, é que eu não disse nada do que tu estás a dizer. Não. Agora depois tu puxas atrás, porque eu não disse que o Edward simulou. O que eu estou a dizer é que para haver integridade... Arrastou o pé. Esta técnica, eu não sei se alguma vez te corrigi a nível profissional e alguém me disse assim, olha, o que o chutor está a dizer é muito bonito, mas ninguém disse isso. Não sei se já te aconteceu, mas então vou-te dizer eu. O que o doutor disse é tudo muito correto, mas eu não disse nada disso. Então o que eu não estou a arrastou o dizer... O que eu disseste que o Eduardo arrastou estou a o pé. dizer é que ao longo deste campeonato houve um critério. Quem tenta sacar faltas não é amarelado. Quem simula é amarelado. Olha, eu vi o Taremi a sofrer falta Mas o e a Taremi ser não jogou amarelado. hoje, Aníbal. É que eu vi o Taremi Vamos falar a do sofrer Taremi. falta de ser amarelado. Porquê é que Porque queres são falar do coisas Taremi e diferentes, ele não jogou hoje? tentar ganhar uma falta e simular. Tentar ganhar uma falta e simular são coisas diferentes. Maria, deixa-me só dizer que isto é importante para Estar mim. o pé é amarelo. O António perdoa-me porque como o Aníbal Pinto usou aqui 3 vezes uma técnica que foi dizer que eu estava a dizer 3 coisas que eu não disse para dizer que eu não tinha razão, eu queria dizer isto. Devia ser a mesma coisa, tentar sacar uma falta ou fazer uma simulação, mas ao longo do campeonato todo não foi. Não era agora a 31ª jornada que ia ser. Mariana, desculpa lá este abuso de tempo, é só para dizer. Espero que na primeira jornada do ano que vem comecem a amarelar os jogadores do Sporting, do Benfica e do Porto, que além de simular tentam sacar faltas. É uma Enquanto não for questão assim... de critério. António, igual qual é para que é a tua todos. opinião sobre este lance? A minha opinião é um bocadinho diferente. Acho que não foi penalti. Acho que neste lance se vê que o jogador do Boa Vista toca a bola primeiro e acho que não há simulação. Acho que o jogador do Sporting cai de facto. Eventualmente exagera na queda, mas era impossível não cair da forma como o lance ocorreu. E, portanto, acho que está tudo bem. Escusamos. O do Boa Vista toca na bola e depois o contacto é Acho que- inevitável e Exato. justifica-se a Acho que queda sim. do Edwards. Exatamente. O André é Acho que que vê sim. coisa diferente e, Vamos portanto, tem que avançar ir ao com oftalmologista. outro lance em que também houve uma participação ativa do árbitro assistente, tal como aconteceu no lance do golo validado ao Sporting do autogol de Abascal. Vamos falar sobre um outro lance com a intervenção do árbitro assistente, o lance de penalti, mas antes disso acompanhamos a conferência de imprensa de Ruben Amorim. Do Sporting, aquilo que era a polivalência destes jogadores, e a verdade é que hoje essa dinâmica do Sarabia, do Edwards e também do Pote acabou por resultar. O Sporting vence, agradado com a exibição da equipa e também com aquela segunda parte onde muitos jogadores acabaram por entrar e acabaram também por dar mais uma vez uma boa resposta e dar mais opções também para este fim de campeonato. Sim, fomos mais a equipa que costumamos ser. Não fomos assim tão agressivos na chegada à área, porque conseguimos lá chegar com a bola, não fomos tão agressivos. Tivemos várias bolas na primeira parte em que quer o Marcos, quer o Pote, quer o Pablo, de frente para a defesa do Boa Vista, e não costuma ser normal, porque o Boa Vista tentou-nos pressionar um bocadinho mais subido e com essa dinâmica criámos ali problemas. Depois surgiu o golo numa das poucas oportunidades que tivemos, mas tivemos sempre o controle do jogo. Voltámos a ter outra do Pablo. Depois na segunda parte controlámos melhor o jogo.
arranjámos mais espaço, não deixámos sair e o Boa Vista não saiu com grande perigo, mas o Gorré criou-nos algumas dificuldades porque baixava muito para defender e quando agarrava na bola tem uma grande capacidade de conduzir a bola e vinha lançado e os nossos defesas com dificuldade e o próprio Palha a ajudar muito ali. Na segunda parte isso já não aconteceu, controlámos claramente o jogo, criámos também oportunidades e os jogadores que entraram ajudaram bastante a equipa, todos eles. O Manu deu estabilidade, o Dani deu a qualidade que costuma dar, o Tabata, todas as vezes que entra, estamos sempre a falar do mesmo, e o Vinagre também, muito agressivo na procura de espaço, a chegar à área, a ganhar cantos, e portanto correu bem e fomos aquela equipa que costumamos ser, poucas oportunidades para o Boa Vista, criámos as nossas oportunidades, fomos bastante competentes hoje. Olá, boa noite, Ruben Amorim, Ana Barros, estamos em direto na RTP3. O Sporting regressa aos triunfos. Eu pergunto-lhe se, face ao que aconteceu nesta jornada, à data de hoje, a derrota com o Benfica lhe custa mais e se mantém o mesmo discurso em relação à luta pelo título? Sim, mantenho o mesmo discurso. Já sabíamos que era difícil. Depois de perder com o Benfica tornou-se tudo muito mais complicado. Obviamente custa, mas não sei se custa mais ou menos, porque o futebol é mesmo assim. Agora estamos a falar de jogos que se passar se tivéssemos ganho na Madeira, se tivéssemos segurado as vantagens com o Braga e com o Santa Clara, não vale a pena pensar nisso. Foi bom voltar às vitórias, foi bom ficar cada vez mais perto da Champions para mantermos o nosso projeto e o nosso foco naquilo que temos que fazer, que é no crescimento e não dar passos atrás. Eu acho que na corrida do título não muda praticamente nada, mas é sempre bom encurtar as distâncias. Aconteça o que acontecer, quanto menor for a distância, quanto mais tempo alongarmos o campeonato, é bom para nós. Porque somos um grande clube e queremos sempre que não seja por nós que o adversário é campeão. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, não muda assim tanto nas contas. Perder a derrota com o Benfica custa da mesma maneira hoje como no outro dia. Boa noite, Ruben Amorim, Pedro Monteiro, TV. Depois dos resultados desta jornada, nem o título ainda está entregue, nem o segundo lugar assegurado. Eu pergunto-lhe mais concretamente em relação com todo este cenário e com uma semana que foi para o Sporting depois dos desaires com os rivais para competições diferentes, uma semana com algum ruído por causa da questão do Slimani, se a equipa reagiu conforme esperaria, se gostou da forma como a equipa reagiu hoje aqui no Bessa. Sem dúvida, porque fomos competentes e isso é uma marca que nós temos, que quando temos que defender todos, defendemos todos e eles têm essa marca, ganhamos, não sofremos golos, não deixámos o adversário criar oportunidades, portanto era a resposta que eu esperava, porque para passar estes maus momentos, tudo aquilo que se falou durante a semana, é focar muito naquilo que temos que fazer e foi isso que fizemos. Todos os momentos do jogo nós controlámos hoje e isso é um excelente sinal da equipa. Eu não esperava outra coisa, porque é uma equipa que já passou por momentos muito mais difíceis que este. E estamos aí na luta pelo segundo lugar e tentar alongar a história do título o máximo possível. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu perguntava-lhe, os adeptos acreditam com estes resultados que o Sporting ainda pode chegar ao título? O treinador acredita? O que é que diz aos adeptos? E também, hoje o Porto perdeu, justificou a derrota com a arbitragem. Pergunto-lhe, o Sporting ainda não está fora do título, matematicamente, e ainda não garantiu o segundo lugar. Que influência é que vai ter a arbitragem nestas jornadas até ao fim? Em relação à arbitragem, não vou, obviamente, comentar. Nunca comentei e vou manter essa... comento lances quando vocês me perguntam do penalti, se mudou o jogo ou não. De resto, nunca comentei. Não comentei em derrotas difíceis. Não vou comentar hoje que ganhámos ao Boa Vista. Não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Obviamente, os adeptos acreditam até ao último momento. Eu acredito que podemos voltar a vencer os jogos todos até a final. Foram boas estas fases porque eu agora vou voltar ao jogo a jogo e, portanto, estou salvaguardado de perguntas do título até ao fim do meu contrato, já não me engano nesse aspecto, e portanto o que eu acredito é jogo a jogo, podemos vencer o próximo jogo e com o próximo jogo, com a vitória, garantimos a Champions e depois logo se vê, alongamos mais uma semana, penso eu, o título, aconteça o que acontecer
e a distância hoje ficou mais curta, é sempre bom, temos que ser competitivos a esse ponto. É ganhar todos os jogos, não sofrer golos, marcar mais do que o ano passado, sofrer menos que o ano passado, que já não conseguimos, e portanto vamos jogo a jogo. Mais duas questões, Bola TV, fechamos na TSF. Olá, Ruben. Boa noite, Afonso Araújo, Bola TV. Não me leva a mal esta questão, mas o pragmatismo é uma característica sua e a frontalidade também. E, curiosamente, nesta reta final, depois deste deslize do Futebol Clube do Porto, o Ruben, apesar das nossas perguntas, tem aqui alguma dificuldade em assumir essa luta pelo título. Queria perguntar-lhe se essa sua dificuldade em assumir essa candidatura nesta reta final é porque efetivamente não acredita no título, ou se acha que mostrar essa crença publicamente pode ser prejudicial para a equipa? Não, porque sempre demonstramos durante este ano, não foi como o ano passado que tivemos até à última jornada, nós sempre demonstramos que queríamos e depois tivemos aquele, por exemplo, várias decepções, o jogo com o Marítimo, volto a dizer, o jogo então com o Benfica tirou-nos essa esperança porque faltavam muitos poucos pontos e o Porto não perde pontos, ainda estamos a uma distância de 6 pontos e portanto a mim parece-me, olhando para a classificação e para a equipa do Porto e aquilo que aconteceu durante o campeonato, toda a gente pode ter um percalço, ter 3 é complicado, portanto é um bocado isso, é o pragmatismo, é olhar para as coisas como elas são. Acredito muito que vamos conseguir o segundo lugar, o primeiro acho muito difícil e portanto não acredito, até por uma questão de todos os treinadores da superstição. Eu, assim que disse que não aconteceu isto, assim que disse que já não éramos candidatos ao título, o Porto perdeu pontos, vamos manter e esperar que isto funcione. Basicamente é isso. Boa noite, Ministro Tiago Santos, em direto para a TSF. Duas questões, para uma resposta rápida. O Mateus Nunes sai naquele momento do jogo porquê? Foi uma opção técnica ou tem alguma coisa a ver com uma questão mais física? E se o Marcus Edwards que vimos hoje já é mais aquele jogador que imaginava quando pediu à direção do Sporting? O Marcos já tem... Todas as vezes que o Marcos tem jogado muito bem. Sentiu muita dificuldade na meia-final da Taça. Sentiu muito o ritmo do jogo, a intensidade do jogo e isso notou-se bastante. Eu acho que ele pode dar muito mais. E ele sabe disso, também se está a ambientar à nossa forma de trabalhar, que não é melhor nem pior do que do Vitória, mas até a forma de treinar, as cargas físicas, tudo isso difere, e ele está-se a aproximar daquilo que pode ser. Eu acho que ele tem um potencial muito grande para estar mais ainda envolvido no jogo. Acho que teve muito bem defensivamente, pressionante, a tapar espaços, portanto espero ainda mais do Marcos. Em relação ao Mateus Nunes, teve uma época muito comprida, fez uma grande época, sente-se agora algum cansaço, e quando digo cansaço não é físico, porque ele é muito forte fisicamente, eu penso que ele tem algum cansaço mental, de todos os dias ser tão influente na equipa, e isso é preciso uma estaleca muito grande, que ele está a ganhar. O Garte hoje deu muita estabilidade, juntamente com o Palhinha, depois entrando o Tabata e o Dani, que ajudou, e eles já não tiveram que saltar no médio defensivo porque o Dani é muito, muito esperto e tanto marcava o central como o médio defensivo. Esses pequenos pormenores fazem a diferença no jogo e foi isso que nós tentámos fazer. Hoje correu bem, ultimamente não tem corrido nada bem e portanto é continuar agora. Obrigado. A reação de Ruben Amorim depois da vitória do Sporting no Bessa, que volta a colocar o Sporting a 6 pontos de distância do Futebol Clube do Porto. Ainda assim, Ruben Amorim assume que não acredita no primeiro lugar, deixa ali apenas um espaço para uma eventual superstição, porque diz que quando abdicou desse objetivo, quando disse que já não acreditava que o Porto até perdeu pontos, mas de forma pragmática diz que o Sporting está a pensar neste momento no segundo lugar. Vamos ver os principais momentos também do encontro entre Sporting e Boa Vista. O Sporting venceu por 3-0 e reduziu para 6 pontos a desvantagem para o Futebol Clube do Porto. O Sporting reclama penalti aos 34 minutos. Marcus Edwards cai na área, neste lance com Abascal. O árbitro Manuel Mota manda jogar. Este é o lance de instantes do Marcus Edwards com o Abascal. Considera que não há penalti a equipa de arbitragem. O Sporting chega ao golo aos 37 minutos. Cruzamento de Nuno Santos pela esquerda. Pedro Gonçalves toca de calcanhar. Sarabia deixa a bola para Mateus Nunes. O médio remata para 1-0 no marcador. Aqui está o momento do remate de O Sporting chega ao 2-0 na segunda parte, num lance caricato. Cruzamento de Edwards e Abascal acaba por marcar na própria baliza. A bola bate no poste antes de entrar. É o árbitro assistente quem valida o golo. Com protestos por parte de Boa Vista,
que defende que a bola não entrou na totalidade, mas essa é a decisão da equipa de arbitragem com recurso ao árbitro assistente que avisa Manuel Mota. 2-0 no marcador aos 82 minutos. É penalti assinalado a favor do Sporting. A equipa de arbitragem considera que há falta de Abascal sobre Tabata, também aqui uma indicação do árbitro assistente. É o próprio Tabata quem converte o pontapé de penalti e faz o 3-0 final. Ainda mais um lance neste encontro, um golo anulado ao Sporting, é Gonçalo Inácio quem marca, mas estava em fora de jogo o Fedal e por isso não vale aquele que seria o quarto golo para a equipa de Ruben Amorim. O Sporting aproveita assim a derrota do Porto, que pela primeira vez perdeu neste campeonato, derrota por 1-0 em Braga, frente ao Sporting Braga. Evanilson pede penalti de Mateus neste lance. O árbitro manda jogar. Também não há qualquer intervenção do vídeo-árbitro. Muitas queixas por parte do Futebol Clube do Porto, que aqui reclama penalti do guarda-redes do Sporting Braga, Mateus, sobre Evanilson. O Porto volta a pedir penalti no lance seguinte. Reclamam os jogadores do Porto mão na bola de Al-Musrati. Também aqui o árbitro nada assinala. Também não há qualquer intervenção do vídeo-árbitro neste segundo lance em que o Futebol Clube do Porto pede pontapé de penalti no Estádio Municipal de Braga, desta vez por mão de Al-Musrati. Depois há um novo lance polémico, Taremi pede penalti. Também aqui a equipa de arbitragem considera que não há motivo para pontapé de penalti. O lance é com Ian Mateus. Taremi cai na área do Sporting Braga. A equipa de arbitragem considera que não há falta para penalti sobre o avançado iraniano. Na segunda parte, o Braga chega ao golo. Ricardo Horta finaliza ao segundo poste. Vantagem para a equipa da casa. Cara fechada de Sérgio Conceição. Assistência de Abel Ruiz para o golo de Ricardo Horta, já na segunda parte. No final, Sérgio Conceição mostra o desagrado com o árbitro Hugo Miguel. O técnico do Futebol Clube do Porto tem mesmo de ser acalmado depois de voltar atrás. Alguns elementos da equipa técnica do Porto impedem que Sérgio Conceição volte a aproximar-se de Hugo Miguel. Sérgio Conceição até primeiro faz como se fosse cumprimentar o árbitro e volta atrás. Vemos esse momento e depois continua a dirigir algumas palavras de insatisfação na direção do árbitro que dirigiu este encontro, o árbitro Hugo Miguel. Também Luís Gonçalves fica irritadíssimo, é mesmo expulso o dirigente do Futebol Clube do Porto, que reage desta forma. Depois do final do encontro, troca aqui algumas palavras com o árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, Hugo Miguel, e depois tem mesmo de ser agarrado e continua aos gritos na direção do árbitro. É expulso Luís Gonçalves já depois do apito final, na sequência desta confusão, deste momento de tensão, com o Futebol Clube do Porto a reclamar muito por causa da arbitragem deste encontro. O Benfica conquistou a UEFA Youth League, a Liga dos Campeões Jovem da UEFA. Na final, venceu o Salzburgo por 6-0. Foi a quarta vez que o Benfica esteve na final da competição, mas nunca tinha conseguido vencer. A quarta vez foi mesmo de vez para a equipa benfiquista, numa reedição do final de 2017. O primeiro golo surge logo aos 2 minutos. Martim Neto mata na grande área e dá vantagem ao Benfica. Inaugura o marcador Martim Neto neste lance. Aos 15 minutos o Benfica aumenta a vantagem. Desta vez Martim Neto faz a assistência. Henrique Araújo faz o 2-0. Uma das figuras deste encontro e desta final, aqui finaliza para o 2-0. Na segunda parte o Benfica volta a ser mais forte. Aos 53 minutos, Chernobyl faz o 3-0. Conclusão de pé esquerdo do jovem médio internacional italiano. Os sub-19, a goleada chega apenas 4 minutos depois. Um grande golo de Henrique Araújo, que faz o 4-0, imposta a goleada nesta final frente ao Salzburgo. Mais um golo para Henrique Araújo. Aos 69 minutos, mais um golo para o Benfica. Desta vez é Luís Semedo quem marca. Faz o 5-0, uma mão cheia de golos para o Benfica nesta final. No último lance do jogo, o Benfica ainda beneficia de um pontapé de penalti. Este é o lance. A equipa de arbitragem considera que há penalti a favor do Benfica. Na cobrança, é Henrique Araújo quem faz o hat-trick e fecha o resultado em 6-0.
Já vamos falar sobre esta conquista do Benfica na Youth League, depois de, no Campeonato Português, o Futebol Clube do Porto ter perdido pela primeira vez. Falhou assim também a equipa de Sérgio Conceição, um recorde que continua a pertencer ao Milan. Aníbal, mas mais do que isso, hoje o Porto tinha a oportunidade de sagrar-se campeão, dependendo também, obviamente, do resultado do Sporting. Acabou por sofrer a primeira derrota, mas com muitas críticas em torno da arbitragem. Achas que foi a arbitragem que definiu esta derrota do Porto ou não? Mariana, eu queria dar os parabéns ao Braga. Julgo que este foi o jogo mais bem conseguido desta época do Braga. Realmente o Braga estudou bem a lição, entrou claramente defensivo, mas em contragolpe, e conseguiu, num desses contragolpes, marcar ao Futebol Clube do Porto. Não obstante, é realmente... Enfim, eu não sei bem como é que é dizer isto. Não é possível dizer que esta arbitragem é uma arbitragem bem conseguida. Aliás, o Hugo Miguel tem muitas dificuldades em apitar o Porto. Na época passada, no Moreirense, deixou de marcar 2 penalidades claras. Hoje há 2 Não é o melhor ou 3. árbitro português. Não é o melhor árbitro, já ouvi a fazer boas arbitragens. Realmente, e vou repetir, na época passada teve uma arbitragem absolutamente infeliz contra o Futebol Clube do Porto. A seguir teve uma também um bocado polémica com o Rio Ave. Enfim, e com influência direta no campeonato. Na época passada, o Hugo Miguel entregou o campeonato ao Sporting com a arbitragem no Moreirense, com 2 penaltis que ninguém deixou de pôr em causa. As coisas incríveis. Hoje há 2 ou 3 penaltis que não são marcados. É verdade que parece que o Miguel não é muito bem ajudado pelo VAR, o que também não consigo perceber. Agora, que a arbitragem não marcar 3 penaltis tem influência direta no resultado, tem. Agora, que o Braga jogou bem, jogou. É uma pena para mim, enquanto portista, ao fim de 58 jornadas sem nenhuma derrota, ver uma derrota, enfim, com muito mérito para o Braga, mas, efetivamente, eu preferia que fosse um jogo sem esses casos de arbitragem. Olhamos então para os casos lance a lance. Já estamos a ver um primeiro lance que acontece bem cedo no jogo, logo aos 3 minutos. Evanilson cai na área neste choque com Mateus. A equipa de arbitragem considera que não há falta do guarda-redes do Braga. Achas que há, Aníbal? Acho, e tive a oportunidade também de ouvir o jogo na CMTV e os comentários do Marco Pina, e o Marco Pina diz claramente que isto é penalti. Eu não consigo perceber. O Evanilson tira a bola, o guarda-redes do Braga não toca na bola, atropela completamente o Evanilson. Eu não sei que critério é que pode haver para não marcar penalti aqui. Eu não consigo perceber isto. Como alguém dizia, já não percebo nada disto. Por acaso parece-me que foi o veríssimo treinador do Benfica. Enfim, ele perceberá muito mais do que eu, mas realmente eu, que já li com alguma atenção as leis do jogo, não consigo perceber como é que não se marca este penalti. António, tem razão de queixa ao Porto aqui ou não? Acho que não. A bola já não está lá. Aliás, parece-me que há bocado o Aníbal, a propósito do lance do Sporting, disse isso mesmo. A bola já não está lá, o contacto é depois. Se o contacto Há pouco disse que tinha o jogador do Boa Vista tocado na bola. Se aqui o guarda-redes do Braga a mim tocasse na bola... disseste que a bola já não estava lá. Quando houve o contacto, a bola já não estava lá. Não, eu disse. Eu acho que tu disseste a bola já não estava lá. Com a primeira, a bola já não estava lá e o contacto era inevitável. Aqui a bola também já não estava lá. E, portanto, eu não sei muito bem como é que se deve proceder com isto. Mas se não há bola, se não há hipótese de disputa da bola, se não consideram que isto é o resultado involuntário dos gestos dos jogadores, tem que ser agressão, cartão vermelho, penalti, essas coisas todas. Acho que é um exagero, de facto. Acho que, portanto, o árbitro teve muito bem a não assinalar penalti neste lance. Também achas que a equipa de arbitragem esteve bem, André, neste lance? Eu ia ficar a parte se a equipa de arbitragem esteve bem, eu acho que esteve. Neste lance acho que esteve mal, mas eu queria só dizer uma coisa, porque o Aníbal Pinto teve aqui a oportunidade, como é um bom tribunício, de fazer o seu introito sobre o jogo e de explicar porque é que o Porto não ganhou, e de facto o Porto não ganhou, isso tem algumas razões de ser. A primeira delas é o Braga, e a segunda razão foi mesmo a qualidade do Horta. E eu acho que estas coisas às vezes também é preciso dizer. O David Carmo fez um jogo extraordinário, o Porto não teve um jogo bem conseguido. Eu estava a ver aqui as minhas notas, o Porto faz 18 remates, só 3 é que acerta na baliza, o Braga faz 9, 5 são enquadrados. O Braga criou mais perigo objetivamente do que o Porto. Relativamente à tua pergunta, que eu não me esqueci,
Só que eu não quero comentar o jogo a partir de um só lance. Porque eu vi o jogo e o Braga mereceu ganhar ao Porto. Sem prejuízo disso. Eu acho que isto é penalti por uma razão. É a aplicação dos critérios que têm sido aplicados ao longo de todo o campeonato. E eu tenho... Não é uma questão de coragem, nem de seja o que for. Eu olho para os lances e tento perceber se os jogadores tinham possibilidade de fazer alguma coisa ou não. O Ivanilson aqui, independentemente de desviar a bola, é varrido pelo guarda-redes do Braga. Agora, eu também percebo o que o António Salvador diz. Os nossos VARs depois vão nos explicar. Eu aqui marcaria penalti, com toda a franqueza. Posto isto, o Porto perdeu e perdeu bem. Por muito custo ao Aníbal Pinto, como ele disse. Porque perdeu é portista. Por 1-0, não foi assim tão bem. Não, perdeu bem no sentido em que o teu adversário teve mérito. Em que os teus jogadores cometeram erros. Mérito. Não, é que nós aqui só discutimos os erros dos árbitros. Se esse penalti fosse marcado 0-0, provavelmente estávamos a discutir outro jogo. Não sei, olha, vou-te citar a ti. Sabes sei lá o que é que acontecia. E a seguir, passado 1 minuto ou 2, há logo outro penalti. Não há. Isto é no início do jogo. Não há. Falaste em 3 penaltis, a gente já lá iremos. E aquilo que foi dito, André, por Pep, que no final deste jogo disse que achava que o árbitro entrou condicionado neste jogo e até lançou ali o nome de Taremi e disse que esse tipo de discussão faz com que os árbitros entrem condicionados em campo. Eu pensava que ninguém nos via, sinceramente. Depois tenho, ao longo da semana, vou vendo nos comentários e afinal toda a gente nos vê. Eu já sabia, porque os números não mentem. E nós, quando vamos ver as sondagens, nós percebemos, mas é assim. As audiências, quero dizer. Mas é assim. Mas alguém acredita que o árbitro aqui esteja condicionado porque é que o Aníbal Pinto disse ou o que é que eu disse? O Aníbal Pinto acabou de condicionar o Luís Miguel. Acham que ele vai estar condicionado para a semana? O Hugo Miguel. Acham que ele vai estar condicionado para a semana? Eu acho que não. Não vai apitar o Porto? Eu acho... Não, mas isso é as tuas condições. Não vai apitar o Porto? Mas não é o que nós vemos aqui condiciona aos árbitros. Se calhar é os newsletters, é os comunicados de Sporting, isso que se calhar é a teoria do Pedro e do Lobo, é o Taremi a ser amarelado então, quando é penalti. Mas quando tu vens aqui dizer o Simolinho, quando tu vens aqui dizer que o Paulinho chora, que o Nuno Santos é um isto, tu estás só a condicionar as pessoas. O Porto é prejudicado, roubado, vilipendiado, é contra tudo e contra todos. Bom, isto hoje não foi bem gamanço. Não, foi mesmo roubo de igreja. Não, falaste aqui das newsletters do Benfica, dos comunicados do Sporting, e quem nos estiver a ouvir ainda pensa... amanhã da quem nos estiver a do ouvir ainda pensa que o Sporting faz comunicados, o Benfica faz newsletters e que o Porto está em silêncio. Deixa-me dar-te uma novidade que não é preciso newsletter. Não é preciso meter nenhum avião a voar. Voltei a ver o Luís Gonçalves a andar ali pelo meio do campo a ameaçar um árbitro. A coagir um árbitro, usando a tua linguagem. Já vamos falar. É preciso newsletter? É preciso... Era penalti, não era? Aqui, com a Banita. Era penalti. Então, qual é o mérito de ganhar 1-0 com um penalti que não é marcado? Concordas com o Luís Gonçalves andar atrás de um árbitro? Não. Pronto, aliás, então, eu preferia não ver aquelas imagens. Vamos começar a ter discussões binárias. Exatamente. Ter discussões binárias eu preferia não ver aquelas imagens. Mas, não. realmente, ver uma arbitragem de um árbitro que é absolutamente infeliz quando apita o Futebol Clube Porto, não é fácil. Quem são os árbitros que são felizes com o Futebol Clube Porto? Queres citá-los? Queres citar? Quem são os árbitros que queres e os que não queres? Eu quero árbitros que sejam suficientemente capazes, que não tenham esse tipo de erros. Acabaste de dizer o que Miguel ali... não é capaz de ser árbitro da Primeira Liga. É, claro que é. Pronto. E mas não devia ter marcado esse penalti? Devia. Então... E quantos árbitros já erraram? Quantos árbitros já erraram? Mas estamos a falar neste. Estamos a falar num jogo que ficou 1-0. Estás a dizer que há ali um penalti que devia ser marcado. Há ali um penalti na minha opinião. Estava 0-0. Sim. Portanto, se calhar o Porto não perdeu assim tão bem como tu dizes. Eu não sei, eu só te estou a dizer... não sabes, não é por tu dizeres. Se tu não sabes, está calado. Não, mas hoje é o dia da liberdade e tu não mandas calar ninguém aqui. Se a Mariana mandar calar, eu calmo. sabes. Oh, Aníbal, tu podes falar muitas vezes por cima de mim, interromper-me 100 vezes, mandar calar, não. Uma coisa para tu perceberes que é assim, tu dizes assim, quero dar os parabéns ao Braga e depois não fazes outra coisa que é tirar o mérito do Braga. Não tirei mérito do Braga. Uma choradeira sem fim. O Braga jogou bem. Uma choradeira sem fim e não reconhecer os erros do Porto. O Porto hoje não teve bem. Mas estamos a falar nos erros da arbitragem. Não estamos. Tu estás a usar os... Passou ali o lance. Estás a usar os erros de arbitragem para não falar de mais nada. Que é uma coisa diferente. Eu reconheço, estou aqui ao teu lado, eu de ver tudo azul, na minha opinião, isto é penalti. Com todas as... Isto é penalti. E tu com isto queres meter uma proteção de sombras que é para ninguém ver o resto. E há tudo o resto. O Porto não jogou bem hoje, não foi feliz, o Braga teve bem, teve azar. Foi um jogo difícil para o Porto. Foi um jogo difícil. Teve mérito o Braga. Mas o Porto não jogou mal. Agora, vamos a factos. Para ti este jogo é o penalti. 0-0. Para ti este jogo reduz-se ao penalti. Está 0-0. Para ti este jogo reduz-se ao penalti. Se o Braga ganhasse 4-0, não reduzia. Este jogo reduz-se ao penalti. Para mim, este jogo reduz a erros de arbitragem que influenciavam claramente. Temos mais lances para ver, mas achas, António, que o Porto pode falar em condicionamento de árbitros pela voz do capitão de equipa, como fez hoje, ou não? É uma afirmação fácil que falta provar, não é?
Eu agora também podia dizer que o árbitro estava muito condicionado porque esteve muito mal enquanto VAR no Sporting Benfica. Era ele o VAR. Portanto, isso agora podemos, enfim, arranjar uma série de premissas que levem a determinadas conclusões. Falta provar, não sei se o árbitro estava condicionado ou não. É um árbitro muito experiente, anda cá há muitos anos, já tem feito imensos erros e espero que, por causa de errar, não erre de novo. Quer dizer, ser refém dos erros é a pior coisa que um árbitro, que um gestor do espetáculo pode ter. Ser refém dos erros é a idiotice. E, portanto, eu acho que neste lance, eu até acho que não é penalti e acho que, por acaso até acho evidente já que o Porto não tem nenhuma razão nos 4 lances que mostraram. Então vamos avançar para mais lances. Já que falas sobre os 4 lances, vamos ver o segundo, em que o Porto pede pontapé de penalti, nesse caso pede pontapé de penalti por suposta mão na bola de Al-Musrati. Este é o lance, estamos a vê-lo também com mais alguma clareza, não há qualquer intervenção do vídeo-árbitro. Há ali um jogador à frente que dificulta também um dos ângulos que é este, mas consegues ou não, Aníbal, ver aqui um pontapé de penalti contra o Braga? Consigo e consigo ver mais. E gostava que essa imagem passasse, se for possível. O Hugo Miguel, neste lance, leva o apito à boca. E depois faltou-lhe fogo. Não sei porquê. Neste lance, o Hugo Miguel leva o apito à boca. O Al-Musrati toca com o braço aberto na bola e depois de interceptar a bola, recolhe o braço. E isto é penalti. E mais, estamos a falar, o outro lance anterior foi aos 3 minutos. E este é aos 4. Se isto não condiciona um jogo, eu vou ali bem já. Quer dizer, e virem dizer que o Porto perdeu bem quando reconhecem que aos 3 minutos, vou repetir, aos 3 minutos há um lance de penalti que não é marcado, eu não sei o que é que querem que as pessoas do Porto digam. Agora, toda a gente tem direito a errar. Tem. O Tiago Martins, quando o Porto ganhou a Boa Vista, não marcou 3 penaltis. Só que não teve influência direta no resultado que o Porto ganhou. Aqui há uma influência direta. Da equipa de arbitragem, André? Eu acho que não, sinceramente. Estas questões das mãos nas bolas e das bolas nas mãos estão sempre a mudar e eu quero só chamar a atenção que o Al-Musrati não faz nenhum gesto no sentido de... Aí faz, olha. Olha ele a roubar, a interceptar a bola e depois a recolher o braço. Há um desvio de cabeça no enfiamento do lance que faz com que a bola mude a sua trajetória. Não vejo nenhuma intenção dele em ir tocar a bola com a mão e eu consigo... Voltamos outra vez à mesma coisa. Ainda há pouco o Ivanilson não podia fazer nada a não ser derrubado, para mim era penalti. Neste lance, a bola é desviada. Penso que por pé, porque tem uma elevação... É por pé, sim, senhor. Tem uma elevação, parece que tem 17 anos em vez de 39 ou 40, ou lá que idade é que ele tem, e acaba por tirar a bola da trajetória. Não pode dizer que é desviado. Repara uma coisa. É desviado, é? Uma coisa é quando está em cima, quando faz ricochete na perna. Nunca cabeceaste uma bola de futebol. É impossível. Nunca lançaste, nunca fizeste uma suspensão, nunca vieste uma bola. Aquilo que tu estás a tentar dizer é o que as regras de jogo dizem o seguinte. Se o Al-Musrati tocasse com o joelho e depois fosse ao braço, não era penalti. Aqui não. A bola vem muito longe. Ele vê a bola, intercepta a bola de forma deliberada, com o braço e a seguir encolhe o braço. É isto que eu vejo, André. Pode ser a tua opinião, obviamente. Não, é só porque lances em que a bola vai direta para a baliza, eu não tenho dúvidas sobre o que é que acontece sempre que eles aumentam a volumetria. Agora, eu não vejo o jogador do Braga fazer aqui nenhuma mudança. Agora, quer dizer, também voltamos outra vez às questões das mãos, que é assim, também gostava de ouvir os nossos VARs e de perceber porque é que depois vamos tendo critérios diferenciados de uns momentos para os outros. Já vi lances destes a não serem marcados. Se a bola for em direção à baliza, para mim não há dúvida. Mas a grande área não é só a baliza? Não, mas qualquer calma. Aníbal, não vais outra vez fazer o mesmo truque. Mas já me fizeste esse truque 3 vezes hoje. E ele tenta cabecear a bola. Não abre os braços. O braço já lá estava, ele nasceu com os braços. Ele deixou os braços como estavam. Isto é bola na mão e não mão na bola. É a mesma ideia que eu tenho. É um gesto natural. Não é, não. Eu acho que... Quando a bola lhe bate, quando tu dizes que ele tem um movimento que o braço tem, mas é porque a bola lhe bateu no braço, ele tenta cabecear, ele enrola-se, eu não quero fazer figuras muito ridículas. Eu não quero fazer figuras muito ridículas na televisão, mas já aconteceu a qualquer pessoa que fosse cabecear, fica curto, eu não te sei explicar, não te consigo pôr de outra maneira, a gente vamos cabecear, fica curto e a gente encolhe-se assim um bocadinho, a bola bateu, sinceramente. Não me esforço nada, assim, ainda há bocado foi penalti, podes usar os teus truques retóricos, estás a dizer coisas que eu não disse, para mim nisto não é penalti, sinceramente. Há pouco disseste que era penalti. Há pouco era penalti. Vou-te repetir que são 3 minutos,
um penalti que não foi penalti marcado aos para o 3 Porto. minutos. 0-0. Mas eu não te disse que não condiciones eu os teus deixei truques. trazer a minha caneta azul. Mariana, mas eu tanto vejo o Porto a ser prejudicado. Eu tanto vejo o Porto a ser Vamos lá prejudicado. ver se percebe. E toda a gente a dizer que é beneficiado porque vai na frente. Vamos lá ver se percebe uma coisa que é para os nossos telespectadores não serem enganados pelo Aníbal Pinto. Eu não sou enganado pelo Aníbal Pinto, mas receio... O Aníbal Pinto não quer enganar ninguém, pá. Quer fazer os comentários dele. Tu és o rei da falácia, que é pegar em coisas, pegar assim numas coisas verdadeiras e chegar a uma conclusão falsa. A falácia não é mentira, atenção, faz depois aí um discernimento, é uma questão de lógica aristotélica, é assim. Eu o que disse foi que houve um penalti. Se tu perguntas assim, e o penalti tem impacto no jogo? Tem. Só te pedi que tu não ignorasses os outros 90 minutos que foram jogados. Foi só isto que eu te pedi. E tu estás-me a dizer... Eu comecei... O André está aqui a dizer que não foi relevante. Eu não disse nada disso. Eu nunca disse em momento nenhum que não foi relevante. São os teus truques. São os teus truques. Agora, o que é relevante para mim é que tu queiras ignorar 90 minutos. Que não correram bem. Ninguém perguntou por 90 minutos. Perguntaram por aquele lance. O Porto teve invicto. Não, tu só queres falar daquele lance, não queres falar do resto. Não, o teu clube teve quase 50 jogos imbatível. 58. Aliás, deixa-me dizer... Quase 60. Deixa-me dizer que queres que falar igualou o Milan. Mas isso eu já respeito tudo isso. Passa a ter o recorde o Milan e o Futebol Clube do Porto. E olha, António Salvador, eu arrisco-me a dizer o seguinte. Fosse qual fosse o jogo em que o Porto perdesse, ao fim destes 58 jogos que têm muito mérito, e depois é os teus truques, quer dizer, ninguém reconhece o mérito, está tudo contra nós. Mentira, eu reconheço o mérito. Se fosse qual fosse o jogo, tu ias dizer que o árbitro não tinha condições. Fosse qual fosse o árbitro, desde que fosse um daqueles dois que é os melhores árbitros do país. És tu que estás a dizer. Sou eu que estou a dizer, então, mas eu sou convidado para dizer o que... A arbitragem ainda vai estar em grande destaque neste Bem Risto, mas para já temos um exclusivo, CMTV. Este é um alerta CM. Junta-se a nós em direto a partir do Brasil, o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira, boa noite. Primeiro pergunto-lhe se me está a ouvir nas melhores condições. Estou a ouvir, não, estou a ouvir bem. Hoje foi um dia especial para o Benfica na formação com a conquista da Youth League. Como é que assistiu a esse jogo? Conseguiu assistir ao jogo aí no Brasil? Consegui assistir, mas deixa-me primeiro dizer... o que é importante é que isto é um projeto que começou em 22/9/2006, foi quando foi inaugurado o centro de estágio do Benfica e começava aqui uma nova era do Benfica. Isso era o mais importante para todos nós benfiquistas, era começar uma nova era. Se nós sabemos que um jogador, para ser concretizado uma projeção dele próprio, demora-nos cerca de 10 anos, ou seja, nós começámos com muito atraso, mas hoje acho que somos uma realidade na formação da Europa. O que é importante é que mantenhamos, ou seja, que não é só nestas alturas que nós venhamos a falar só da formação do Benfica, é no dia a dia que se pensa sempre na formação do Benfica e o futuro do Benfica passa mesmo pela formação do Benfica. Aliás, tem sido a formação do Benfica que tem feito resultados financeiros fantásticos, que libertou o Benfica, tem libertado verbas ao Benfica para ter a posição privilegiada que hoje tem em termos patrimoniais. E essa questão financeira, no que diz respeito à formação, deve estar à frente do rendimento desportivo que alguns destes jovens jogadores também podem dar à equipa principal? E de todos os colaboradores que estão no Seixal, e também desejaria fazer aqui uma pequena homenagem a dois homens que, por vezes, benfiquistas têm memória curta. Ao Mário Dias, que foi o construtor desse centro, e outro, ao Jaime Graça, que era o coordenador-geral do futebol de formação do Benfica. São dois homens que merecem estar ligados a este título, e este título terá que ser ligado mesmo, ou no meu caso pessoal, a falar deles, dizer-lhes precisamente que é um título que dedica a eles mesmos, não é? Eu fiz uma pergunta ao Luís Filipe Vieira, só que como estamos à distância não é tão fácil esta comunicação, por isso volto a repetir a pergunta. O Luís Filipe Vieira estava a falar sobre também o retorno financeiro que os jovens da formação têm dado ao Benfica. Acha que esse aspecto financeiro deve estar à frente do rendimento desportivo a que estes jovens jogadores podem dar na equipa principal do Benfica? Não, neste momento o Benfica tem uma situação privilegiada de manter a formação toda, porque o Benfica hoje... todo o património que tem está pago, por isso o Benfica hoje tem que estar ligado à sua formação. Não é dizer nas palavras que é a formação e depois nós ouvirmos dizer que a formação não ganhamos nada, ou aposta ou não aposta. Por isso o Benfica hoje tem uma geração, já aliás, teve grandes gerações de jogadores, basta ver pela Europa fora quais são os jogadores que estão espalhados. O Benfica neste momento, em termos financeiros, se tiver que vender alguém, não é nenhum jogador da formação, serão outros. Agora estes jogadores da formação, uma boa parte deles merecem, na realidade, chegar à primeira equipa do Benfica.
E penso que é por aí o futuro que vai ser, aliás, e o mundo como está, vai provar precisamente isso, quer dizer, não está tempo para grandes avalanches assim financeiras de investimento. Acha que Rui Costa tem mérito nesta conquista da Youth League? Estavam a fazer uma pergunta, se quer que eu lhe diga com toda a honestidade, o mérito que existe na conquista da Youth League, não tenho dúvidas nenhumas, é só dos treinadores e dos jogadores, porque o tempo que tem de passagem para o Seixal, mas isso eu vou deixar isso para a minha entrevista que vou dar na CMTV, depois nesta altura eu falarei sobre isso, sobre méritos e não méritos, porque que eu saiba a influência do Rui no Seixal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos todos, não é? Sobre essa entrevista exclusiva, já agora já podemos anunciar que essa entrevista que vai dar à CMTV vai acontecer a 9 de maio. Em relação à equipa principal do Benfica, como é que viu a vitória do Benfica sobre o Sporting, que acontece e depois logo com uma perda de pontos no jogo a seguir? Isso eu não comento, isso são os dirigentes do Benfica que devem comentar. Esses casos eu não posso comentar, nem devo comentar tão pouco. Essa é uma pergunta que podem fazer ao Rui Costa. Mas enquanto adepto do Benfica, disse, por exemplo, que assistiu ao jogo entre Benfica e Liverpool. Na altura disse que foi um grande jogo por parte do Benfica. Certamente também acompanha a equipa enquanto adepto. Acha que por causa desta campanha europeia pode ser considerada uma época positiva para o Benfica ou enquanto adepto não está satisfeito? Eu acho que neste ano nenhum adepto deve estar satisfeito, acho eu. Em relação ao Benfica, Luís Filipe Vieira, quais é que são os seus planos para os próximos tempos? Os próximos tempos, vou dar uma entrevista e pronto, e depois volto ao mesmo sítio onde tem estado calado. E o Benfica vai acompanhar apenas à distância? Acho que vou acompanhar à distância e neste momento o Benfica tem que ser bem acompanhado, penso eu. O que é que acha já agora do facto de o Benfica estar prestes a ter um treinador estrangeiro como treinador da equipa principal? Não pronuncio, quer dizer, se foi o presidente que escolheu, ele é que sabe o que escolheu. Acho que há treinadores portugueses que serviriam perfeitamente para o Benfica e até porque compreendem muito melhor o futebol português que qualquer treinador estrangeiro, acho eu. Estava a falar sobre o talento que há neste momento na formação do Benfica. Eu ia pedir só para se afastar um pouco também do ecrã para podermos vê-lo nas melhores condições, mas estava a falar sobre o talento que há neste momento nesta equipa de formação do Benfica. Quer destacar algum jogador que acha que está já preparado para entrar na equipa principal? Acha que são vários ou não? Eu acho que o Benfica, se derem as oportunidades que eles necessitam ou que eles precisam, como o Bruno Lage deu, de certeza que o Benfica deve ter meia dúzia de jogadores para entrar na equipa principal, de certeza. Não quero destacar nenhum jogador em particular? Não destaco, neste momento não. São as pessoas que estão lá que devem tratar desses assuntos. Se fosse numa conversa mais alargada, de certeza que eu iria me pronunciar, mas neste caso não vale a pena neste momento. A única coisa que vale a pena é dizer que estou bastante feliz com o título que já fechei há muitos anos ao Benfica e acho que é um orgulho para todos os benfiquistas este título. É algo que é importante não só para o Benfica como para o futebol português, porque o Porto também já conquistou o mesmo título, o Sporting ainda não conquistou, mas sequer tem capacidade também para o fazer, e isso só enaltece a formação que se faz em Portugal. E é por aí que eu continuo a dizer que é por aí que o futebol português tem que avançar, até porque em termos económicos e financeiros somos muito débeis para competir com quem quer que seja. E acho que já aprendemos diversas lições ao longo deste tempo todo. Por isso, com a formação que o Benfica hoje tem, que a qualidade dos jogadores que o Benfica tem, acho que não tinha medo nenhum em apostar, como foi no passado na aposta que fiz. E acha que é possível a repetição de um fenómeno João Félix, um jogador que apareça da formação na equipa principal e depois que se torne numa venda como aquela que foi a de João Félix? Não, o Benfica deve ter outros jogadores para vender, não deve vender nenhum jogador da formação. Tem outros, certeza que terá que os vender mesmo, por necessidade mesmo, não é? Mas acho que a formação os deve conservar. São jogadores que estão identificados com o clube, basta ver a raça que eles têm, já demonstraram hoje, já têm demonstrado ao longo dos jogos que têm feito, demonstraram contra o Sporting, por isso há que os conservar. Neste momento o Benfica não tem... a situação no meu passado, eu tinha que vender para arranjar dinheiro para liquidar o que tinha que liquidar. Hoje o Benfica não tem necessidade disso, até porque os ativos que eu deixei no Benfica chegam e se vejam, alguns deles serem vendidos, para liquidar as dificuldades que o Benfica possa vir a ter, não é?
Obrigada, Luís Filipe Vieira, por esta reação à conquista da Youth League por parte do Benfica. Vamos voltar a ouvi-lo na tal entrevista exclusiva, já aqui revelamos, vai ser a 9 de maio que Luís Filipe Vieira vai falar em entrevista exclusiva aqui na CMTV. Para já esta reação do ex-presidente do Benfica à conquista da Youth League, que aconteceu hoje em Lyon, com uma goleada do Benfica à quarta final em 9 edições desta Youth League. O Benfica desta vez conseguiu mesmo vencer e fê-lo de uma forma clara. Achas, como estava a dizer Luís Filipe Vieira, António, que está provado que pode apostar-se mais na formação na equipa principal do Benfica, olhando para esta geração? Acho que sim, acho que deve fazer-se isso. Aliás, há bocado foi referido que o Benfica teve já marcou 4 presenças na final. Eu penso que estamos a falar de uma prova que só tem 8 edições, portanto é fantástico, teve em metade das finais. Portanto, grandes jogadores, até alguma maturidade competitiva. Não esqueçamos que o Salzburgo tinha ganho 5-0 ao Atlético de Madrid. Portanto, isto é de facto fantástico. Agora uma liderança estável, inteligente e com visão estratégica pode ser muito importante também para conduzir estes jovens. Mas acho que sim, acho que inequivocamente está mais que provado que o Benfica tem uma boa formação, não é só o Benfica, também como o Luís Filipe Vieira acabou de dizer, e acho que deve ir por aí. Aníbal, Luís Filipe Vieira dizia há pouco que acha que não se pode atribuir o mérito desta conquista da Youth League ao presidente do Benfica, Rui Costa. Concordas ou esta é a primeira grande vitória da presidência de Rui Costa? Mariana, a vitória da presença de Rui Costa, mas tem muito mérito Luís Filipe Vieira, portanto, isto é o fruto daquilo que ele semeou. Esta é a realidade da vida e, portanto, os jovens que estão lá, toda a aposta do Seixal e todo aquele património que Luís Filipe Vieira invoca, e com razão, tem mérito dele. E, portanto, ele fica satisfeito. Eu quero dar os parabéns aos jovens do Benfica por essa vitória. Realmente, depois do Porto ter atingido também este título, isto garante a Portugal uma fornada de grandes jogadores, de grandes talentos jovens, o que trará grandes soluções para a seleção nacional, o que é muito agradável. Agora, o Benfica tem que tentar fazer aquilo que o Porto fez, que foi aproveitar os campeões deste torneio, desta Youth League, e conseguir colocá-los na equipe principal, e o Porto pô-lo de forma, enfim, briosa e realmente com um grande sucesso. O Fábio Vieira, o Vitinha, o Francisco Conceição e o João Mário estão hoje pegaram completamente estaca e, portanto, o Benfica tem a obrigação de tentar seguir a imagem daquilo que o Futebol Clube Porto fez. Luís Filipe Vieira fala numa realidade que é as nossas limitações em termos nacionais financeiras para competir. Temos realmente grande mérito, e o Sporting também, em termos de formação. É por aí que terá que ser o caminho. Agora, caberá à direção do Benfica seguir esse caminho ou não, se é capaz ou não. Agora, que Luís Filipe Vieira tem mérito neste título, parece-me que também tem, e, portanto, parabéns aos miúdos do Benfica. Falta ao Benfica o tal passo de dar rendimento a jovens jogadores na equipa principal, depois desta conquista da Youth League, André, como o Porto já conseguiu fazer? Passa, eu não queria deixar de passar aqui o momento que acabámos de testemunhar. Antes de mais, os parabéns à equipa do Benfica. O Benfica tem tido uma carreira fulgurante ali. O Porto também já tinha ganho, o Sporting ainda não ganhou, mas já foi campeão nacional com um conjunto de jovens e, portanto, acho que qualquer um tem aqui razões de orgulho e a nossa seleção nacional vai continuar a ter talentos e depois aí já não interessa de que clube é que são. Eu não queria deixar passar o que acabou de acontecer aqui com a entrevista de Luís Filipe Vieira. Antes de mais, reconhecendo o óbvio, por mais estranho que pareça, já critiquei Luís Filipe Vieira, já elogiei Luís Filipe Vieira, já o defendi, já o ataquei, mas há uma coisa que é óbvia. O resultado da formação é fruto de uma aposta dele. Mas mais simbólico do que isso é que Luís Filipe Vieira apresentou-se aqui muito claro ao que é que vem. É evidente, não há dúvidas para ninguém, não há meias palavras, não há interlocutores, não há mãos atrás do arbusto. Luís Filipe Vieira está para fazer oposição ao Rui Costa, ou até diria mais, está para retomar um lugar que ele considera que por justiça é seu.
E porquê é que eu digo isto? Além da forma desassombrada com que falou, independentemente do que é que cada um de nós acha sobre Luís Filipe Vieira, já percebi até que o Aníbal Pinto neste momento já votaria Luís Filipe Vieira até pela expressão que usou. O António Salvador não sei, nem lhe perguntarei isso por uma questão de delicadeza. Eu não votaria, que não sou sócio. Sim, mas já percebi que tens agora uma visão diferente, mas há uma coisa que Luís Filipe Vieira diz que demonstra que ele está com os olhos postos no futuro e pelo qual vale a pena ver essa entrevista, no dia 9 de maio, se percebi bem, e eu vou vê-la também, é que... É segunda-feira, provavelmente, é neste programa. Luís Filipe Vieira justifica o porquê de ter vendido a geração Bernardo Silva. E justifica o porquê de ter vendido a geração Bernardo Silva, dizendo que a situação do Benfica obrigava a isso e que neste momento não obriga porque os ativos estão todos pagos e que a solução é esta. Segundo momento, isto atira-nos para alguém que tem vontade de rapidamente retomar aquilo que considera ser justo na sua cabeça. Isto aí cabe-lhe a ele, a Rui Costa e aos benfiquistas, não me cabe a mim, que eu não me meto na vida do Benfica nesse aspecto. Nem a mim, estás a ver se não, nem a ti, isso era uma pequena provocação com todo o fair play. Por fim, há uma outra coisa que é muito importante no curto prazo e que me diz que Luís Filipe Vieira não só está com os olhos postos no futuro, mas que está já com a mão no presente, que é quando ele comenta a possibilidade de um treinador estrangeiro e deixa bem claro. E há um momento em que Luís Filipe Vieira diz Bruno Lage. Exatamente, eu não estava a olhar para ti, não estava a ver o oráculo, mas é exatamente isto que eu estava a destacar, quando ele diz que há treinadores portugueses e faz até uma referência a Bruno Lage, dizendo que se Bruno Lage foi capaz de potenciar, existem treinadores portugueses que serviriam muito bem, mas o Rui Costa é que sabe. E portanto, mão no presente, olhar no futuro. Eu duvido que Luís Filipe Vieira volte a ser presidente do Benfica, mas há uma coisa que eu não duvido, António, que ele quer. Sim, mas não Achas, António, que havia treinadores portugueses que serviriam haveria, melhor com certeza, embora ele tenha despedido o Bruno Lage, não é? Portanto, aliás, eu estou muito de acordo com aquilo que disse o Aníbal Pinto. Isto, obviamente, tem a ver com aquilo que Luís Filipe Vieira semeou. Quer este bom resultado positivo, quer aquilo que está a acontecer na equipa principal do Benfica hoje. De facto, é verdade. O Benfica entrou com 3 jogadores portugueses, bateu o recorde no último jogo contra o Famalicão, mas e eu já o disse aqui, já apresentou 12 nacionalidades distintas num jogo de futebol. E, portanto, acho que, de facto, falta aqui estratégia, falta aqui visão. É importante que se faça isso, mas isto também tem a ver com aquilo que foi semeado. Claro. Também é verdade, tens toda a razão. Ainda temos muitos temas para ver, como prometido, vamos voltar à arbitragem e também com VAR em risco e com o pé em risco de tempo extra. É tudo a seguir ao intervalo. Até já.